com a paz de Cristo, Senhor da igreja. Amém. É bom nos reunirmos aqui mais uma vez. É bom aprender a palavra do Senhor. É bom cantar louvores ao nosso amado Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 5, versículo 42. Atos 5, 42. Como disse, hoje faremos um estudo um pouquinho diferente. Começaremos de trás para frente. Então nós vamos ser desafiados aqui. Creio que exigiremos bastante leitura da igreja. Então esteja atento. Atos 5, 42. Vamos ler todos juntos este versículo. Leamos. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, assim como já oramos, pedimos ao Senhor a intervenção do Teu Santo Espírito na nossa vida, com a aplicação, iluminação e aplicação da Tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Nosso tema de hoje, no poder do Espírito. O que pode estar errado com este versículo que nós acabamos de ler? Aparentemente nada, afinal esta é a ordem para a igreja. A ordem para a igreja é ir, fazer discípulo, pregar a palavra, anunciar a palavra de Deus. No entanto, se contemplarmos o seu contexto, nós seremos informados de algumas coisas muito importantes, intrigantes, e que mudarão o nosso conceito referente a este versículo, o versículo que nós acabamos de ler. Porque as ações informadas aqui, humanamente falando, se tornam ações ilógicas, pelo menos deveriam ser ilógicas para uma pessoa normal, com o mínimo de juízo, de bom senso, humanamente falando. Para isso, então, vamos pegando este versículo, pegando essa base, vamos retornar agora no Atos capítulo 4, só que nós vamos contextualizá-lo, pegando os versículos 25 e 26 de Atos 3. Só para que você entenda, havia acontecido um milagre, uma cura, e por isso as pessoas foram até os discípulos e ali começaram a querer adorá-los. E eles então, na pessoa de Pedro, faz um discurso, e parte desse discurso encerra então com os versículos 25 e 26 do capítulo 3, dizendo: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então eu quero começar chamando-lhe para esta afirmação: tendo Deus ressuscitado o seu servo, com letra maiúscula, ressuscitado a Jesus. Para a gente entender essa questão, que começa a falar da ressurreição, na semana em que no próximo domingo então estaremos falando aqui às 6 horas da manhã sobre a ressurreição, cultuando ao Senhor, nós precisamos agora nos lembrar do capítulo 1, versículo 8, do mesmo livro de Atos. Vamos lá? Quem se lembra? Mas recebereis Eu creio que quem está em casa sem a Bíblia, ele não pôde ouvir, porque o microfone capta, mas capta mais baixo. Então vamos soltar mais um pouquinho nossa voz, esse versículo é muito importante. Vamos lá então?
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas de quem e de quê? De Jesus, da sua ressurreição. Jesus havia sido morto. Então a questão é testemunhar que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Agora vamos para algumas coisas importantes. Por causa deste ensinamento do capítulo 3, nós temos uma informação sobre os apóstolos. Capítulo 4, 1 a 3, por gentileza, leiam bem forte. Vejam uma coisa importante. Falavam eles ainda. Falavam o quê? Falavam, Pedro está discursando a respeito da ressurreição de Jesus e que esse evangelho estava chegando até o povo. Enquanto Pedro ainda falava, ele e mais alguns falavam, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Na nossa Bíblia, a tradução que estamos usando diz ressentidos. E não está errado não, é esse sentido mesmo. É um coração ressentido, que também pode ser traduzido como irritados. Irritados. E também pode ser traduzido como até perturbados. É algo que incomoda o coração de alguém por um ato que não tem nada a ver com ele. Mas ele fica irritado, ele fica ressentido. E se observar aqui, eles estão ressentidos por quê? Olha só o versículo 2. Pode falar, bem alto. Ensinarem a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Eles estão ressentidos, irritados, perturbados, porque prega-se a ressurreição. E a missão da igreja não é profetizar no sentido de revelar, adivinhar o futuro, como as igrejas acham que isso é poder e começam a pensar sobre essas questões. E Jesus fala, deixa bem claro, queremos saber quando que vai acontecer. Ele diz, não, quanto a isso é do Pai. Mas o que vocês precisam é ser habilitados pelo Espírito Santo para as minhas testemunhas. Então é isso que está incomodando. Eles estão testemunhando a ressurreição de Jesus e isso está incomodando aqueles homens. E por isso então, o que eles fizeram no versículo 3? Olha só, eles foram presos porque eles haviam curado um homem em nome de Jesus e anunciavam a ressurreição de Jesus. Então, esse anunciar a ressurreição fez com que eles fossem presos. Agora, esses homens não só foram presos, mas olha só os versículos 5 a 7, o que aconteceu. Do mesmo capítulo 4. Vamos lá? No dia seguinte...
Então, veja bem, não só prenderam, mas no outro dia fizeram o quê? Interrogaram, arguiram com que autoridade vocês estão fazendo isso. Então há uma pressão psicológica e física sobre eles. Só que esses discípulos estão na ousadia. Olha só os versículos 8 a 12. Seguem lendo por gentileza. Vamos lá? Então... onze e 12. Esses versículos, eles relatam algumas coisas importantes que eu gostaria que você destacasse. O que é que ele chama atenção nisso? Vamos pensar. Eles estão presos e sendo arguidos, ou seja, interrogados com uma pressão psicológica e física por estar presos. Alguma coisa começa agora. Pedro, o quê? Cheio. O que diz Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não há nada no homem, não há nada na igreja ou denominação, mas todo o poder vem do Espírito. O que ele chama a atenção então depois desse cheio do Espírito Santo aqui, como consequência? O que lhe chama a atenção nos versículos aqui, nas falas de Pedro? A Damares disse a autoridade. Mas o quê? Versículo 13, ele responde assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estavam presos. Eles eram muito humildes para poder falar tão bem no meio de... Então há um reconhecimento, segundo Juan, que algo sobrenatural estava sobre eles, por ser homens incultos, falando com tanta autoridade. Mas tem mais coisas, vamos lá. Depois eu volto a esse versículo aí, tem umas coisas que eu quero destacar também aí. Era isso. Ok, sim, em seu nome. Agora, veja bem, por que eles estavam presos? Por quê? A revolta de quem prendeu era porque eles estavam ensinando o quê? A ressurreição. Agora, olha, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, o cara está preso, e olha para a autoridade e diz, olha, aquele que vocês mataram, Deus o quê?
ressuscitou. Mas não era esta a grande questão? Olha a autoridade, olha, além da autoridade, olha a coragem de alguém que nem capacidade intelectual, ou no sentido de preparação da educação, né, mais estudado, alguém que tivesse frequentado uma escola, boa escola, mas olha só a coragem destes homens ao dizer: a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E aí vem a palavra da Nina, sim, e que a Ana Paula frisou, em nome dele que foi curado. Agora olha o versículo 11, tem outra coisa também que ele cutuca, desculpa a expressão cutuca, mas é isso mesmo, cutuca os seus opressores. Versículo 11, este Jesus é pedra o quê? Por vós, rejeitada por vós. E aí ele está dizendo que na cara deles, eles com poderes sobre eles, estavam presos, estavam arguindo e ameaçando, e ele diz para eles o seguinte: vocês mataram, Deus o ressuscitou, é no nome dele que esse homem está curado, e ainda tem mais, ele é a pedra angular que vocês rejeitaram. Sim, com certeza. Os saduceus eram um grupo que não criam na ressurreição. E agora estou testificando que não só mataram, mas Deus ressuscitou, né? Muito boa observação. Perceberam bem a ousadia disso? Agora vamos mais aqui, porque nós estamos falando do versículo 42. Qual é o versículo 42 do capítulo 5? Vamos lá? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Vamos lembrar que eu disse para vocês, parece algo normal, mas olhando esse contexto agora você percebe que não é tão simples assim. Seria simples aqui no Brasil, mas lá não. Vamos agora, versículos 18 a 21. Eles estão ameaçando os discípulos. Vamos ler juntos? Capítulo 4, 18 a 21. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. É este o princípio. Você está sendo ameaçado aqui não por um outro igual a você. Você está sendo ameaçado por uma autoridade, alguém que tem autoridade sobre você. Aqui os apóstolos estão sob ou debaixo de alguém que pode sim determinar a prisão deles, inclusive açoitá-los. Então você tem uma ameaça direta sendo apresentada aqui, e você tem a resposta de Pedro, uma resposta
ousada que ele vai repetir. Aqui está no versículo 19, e depois ele vai repetir no capítulo seguinte, 5:29, a mesma expressão. Mas há algo que me encanta aqui, é quando ele diz assim: não podemos deixar de falar. Não é uma questão assim, se eu não falar eu apanho. Não é assim, tem alguém me obrigando a falar. O sentido aqui é algo que tomou o meu coração, tomou a minha vida, transformou o meu coração, transformou a minha vida. Eu não posso ficar calado. Eu preciso falar, eu preciso anunciar, porque esta é a verdade. É um vento impetuoso num coração transformado que faz com que ele não consegue ficar com a boca fechada. Ele quer anunciar, ele quer falar. Este ímpeto não é só uma ordenança de Jesus, mas é o poder do Espírito Santo. Vamos lembrar que Espírito tem o sentido de sopro, de vento. É como se ele entrasse no coração, e o efeito disso é a pessoa não conseguir ficar calada, mas anunciar. Nós não podemos deixar de falar. Volto a afirmar, não é uma questão, se a gente não falar, o Senhor de cá bate, se a gente falar, o outro lá bate, então eu tenho obrigado a falar. Eu não queria falar não, mas sou obrigado. Não é isso. A questão é, não conseguimos ficar em silêncio, não conseguimos ficar calados. Mas vamos lembrar aqui o que eles disseram então. Chamando-os, ordenaram: não falem, absolutamente, não ensinem sobre Jesus. 21, ameaçando-os mais ainda. Bom, eles já estão presos. Qual que seria a ameaça? Não sei. Açoites? Não sei. Mas a questão é, mais ameaças. Qual foi a atitude? Isso me encanta. Esta oração do capítulo 4, 23 a 31, esse registro me encanta. Me encanta por algumas coisas. Primeiro, compartilhar as necessidades. Nenhum crente é autossuficiente para carregar a sua carga sozinho. Ele não é um super santo, ele é alguém que age no poder do Espírito Santo e precisa um do outro para compartilhar as suas necessidades. Olha só o versículo 23. Uma vez soltos, o que eles fizeram? Procuraram a quem? Veja bem, procurou a quem? Ele não procurou qualquer um. Eles não procuraram qualquer pessoa. Eles não saíram gritando, contando, chorando. Eles não foram para a rede social, para o Telegram, para o Twitter, para não sei aonde lá, e começou, aconteceu comigo. Não. Eles foram para o meio dos irmãos. E eles fazem juntos a oração mais bela que eu já vi, e também ilógica. O que nós acabamos de orar aqui por aqueles que estão sofrendo lá em Blumenau? Em favor deles. Paz para eles e tudo mais. Se a gente pudesse orar antes, soubesse que fosse uma coisa, ô Senhor, repreenda isso, e podemos fazer isso para que não aconteça mais. É dever nosso orar assim, para que as escolas sejam locais que os pais tenham paz em deixar seu filho lá. E devemos orar assim. E eles tinham tudo para orar aqui, justamente chorando. Ó Senhor, tadinho de mim. Antes eu tivesse ficado pescando. Mas olha o que está acontecendo. Doeu muito, Senhor. Está preso. Olha a dificuldade. Mas não. A oração deles é, primeiro, no versículo 24, eles começam dizendo assim: Senhor, Tu és soberano. Segunda coisa, Tu és o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Terceira coisa, Tu és onisciente. Tu já tinha avisado lá, não é surpresa. Eu acho que a gente fica surpreso com os acontecimentos de hoje, porque não conhece a palavra de Deus. Deus já falou o que iria acontecer e o que está acontecendo. E eles estão dizendo, Deus, o Senhor falou.
Tu falaste o que iria acontecer, e realmente está acontecendo. E no versículo 29, eles pedem o quê? Eles pedem proteção? Não. Intrepidez. O que é intrepidez? Coragem. Mas espera aí. Não parece um pouco estranho para quem acabou de passar por tudo e falar tudo, agora falar que precisa de intrepidez? O que isso significa? Veja bem, ele acabou de fazer o seguinte: vocês mataram a Jesus, crucificaram, e Deus, mas não podia falar isso, mas falamos. Vocês não podem falar, nós vamos falar. E aí eles chegam, se reúnem, oram e dizem: Senhor, dá-nos intrepidez. O que isso significa? Tá, mas o que isso significa se eles já estavam fazendo? Por que eles pedem coragem se eles já tinham demonstrado coragem? Espera aí, eu gostei, só que tem que ser um por vez. Vamos lá, quem vai primeiro? Pode falar. Não desanimar. Outro que falou aí, quem falou? Dependência. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que a coragem não estava neles. E eles sabiam disso. E eles tremeram. Sim. Eles estavam assim: que bom, vem cá, bate de novo, vem cá. Não. Eles sabem que sem o Espírito Santo eles não conseguirão. Eles sabem que são homens. Eles sabem que são falhos. Eles sabem que se o Senhor não agir na vida deles, eles fraquejarão, eles cairão, eles não terão coragem. Por isso eles dizem: dá-nos coragem. Porque não é mantenha a nossa coragem, é dá intrepidez. Não é isso que ele está dizendo aqui? Concede aos teus servos intrepidez. Eles tinham consciência de que não seria fácil, e eles têm consciência de quem são eles. E nós precisamos ter consciência de quem somos nós também. Precisamos entender isto. Quem somos nós? Eles pedem então encorajamento. Vamos então para o capítulo 5, porque o horário não para. Capítulo 5, versículos 12 a 16, nós temos o seguinte, leiam comigo por gentileza, eu lerei no microfone para que a de casa possa ouvir bem. Vamos juntos? 5, 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes retribuía grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos, e todos eram curados. O que havia sido falado para eles não fazer? O que eles estão fazendo? Olha, com mais ênfase ainda. E eles eles continuam a pregar. Veja bem, a oração é: conceda aos teus servos intrepidez. E eles continuam falando. Eles continuam pregando. Só que, de novo, vamos lá. Capítulo 5, versículos 17
e 18. Espera aí, deixa eu conferir aqui. 17 e 18, por gentileza. Quem está junto a ele? Saduceus, lembra? Saduceus está junto. De novo aqui, né? Ele aparece de novo. Vejam aqui o que está no coração dessas autoridades. Inveja. Versículo 18, fizeram o quê? De novo. Prenderam os apóstolos. Mas agora tem algo sobrenatural acontecendo. Versículos 19 a 21. Vamos lá? Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. O que você faria se tivesse uma ação sobrenatural dessa? Você está preso pela segunda vez e proibido de pregar, porque está a inveja, e um anjo chega de madrugada, abre a porta, leva você para fora. O que você faria? Olha só qual é a ordem do anjo, toda ilógica. O que o anjo diz? Ide ao templo. Façam o quê? Preguem o evangelho. Continuem ensinando a palavra desta vida. Eles são presos por isso. E o anjo diz: está solto, mas vai pregar. E vai pregar onde? Escondido? Não, no templo. No templo. E olha, eu me encanto porque quando você chega aqui no versículo 21, tendo ouvido isto, tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e... Espera aí. Mas esse era o problema. Que povozinho teimoso. Não pode pregar. Estou pregando. Vou preso. Soltou. Vou pregar. E confrontando. Não é assim, tá bom, vou deixar. Não. Eu vou continuar. E eu vou continuar. Só que aí, os versículos seguintes, acontece aquela... O pessoal vai lá, chega, encontra, aí não está lá e tal, o que está acontecendo? Aí chega o versículo 25. Olha só o que acontece, porque eles vão lá, não está lá. Versículo 25 até o versículo 27. Vamos juntos? Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou. Olha o que eles comunicaram. Vamos. Não, só até aí, tá bom, por favor. Olha só, o que acontece? Onde eles estão? Fazendo o quê? Alguém vem contar por quê? Por que alguém veio contar? Tem traíra no meio? Mas o mais importante é que era público. Não era nada escondido. Era pública. Estavam no templo, estavam ensinando no templo. E aí então ele vem agora e
de novo confronta. Versículo 28. Vamos lá? Dizendo: expressamente vos ordenamos e não ensinasseis neste nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste. Enchestes Jerusalém dessa doutrina e ainda estão nos acusando. Pedro responde logo em seguida, no 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Capítulo 4, versículo 19. Lembra dele lá que nós lemos? Eu mesmo agora, do 5, 29. Versículo 32, olha só o que eles disseram. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Nós somos o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. De repente, esta fala agrava mais a situação. Olha o versículo 33. Eles, porém, ouvindo, agora já não é mais prender, mas irritados querem matá-los. Surge um tal de Gamaliel. Opa, quem se lembra aí do Gamaliel? Desde muito criança eu me lembro dele, porque meu pai falava: Saulo foi educado aos pés de Gamaliel, né? Então gravou na mente da gente. E ele faz um discurso assim, de Deus, né? Ele fala: gente, fique tranquilo. Pode levantar alguns outros aqui que não deu em nada. E aí quando chega no versículo 39, ele faz uma palavra muito dura com eles. Ele fala: mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E aí eles concordaram. Agora olha o 40. Chamando os apóstolos, o que fizeram? Agora, quantas ordenanças, né? Ordena aqui, ordena ali, ordena lá de novo, ordena de novo. Já está um negócio assim, fora de contexto, né? Fora de base. Você fica com ordena, eles pregam, ordena, eles pregam, ordena, eles pregam, ordena, eles pregam. Agora, então, eles queriam matar, não podia, então eles açoitaram. Açoitaram e ordenaram que não pregasse o evangelho. Agora pensa comigo tudo que nós vimos até agora e leiamos juntos o 42 novamente. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar. Agora açoitados, com os lombos doendo, machucados, feridos, certamente. E ele está dizendo que todos os dias, no templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. Eu não consigo compreender aquelas pessoas que, podendo vir ao templo, não vêm. Eu não consigo compreender a minha fraqueza em proclamar o evangelho. Eu não consigo compreender. E eu quero, antes de fechar apenas algumas afirmações, eu quero fechar com uma afirmação para a sua vida. Primeiro, os ataques contra o evangelho fundamentam-se no ódio que o mundo tem por Jesus, por Deus. Não tem a ver com a humanidade, tem a ver com Jesus. Segundo, é incoerente ser fiel a Deus e ao mesmo tempo receber aplausos do mundo. Paulo disse: aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Terceiro, o evangelho ofende a sociedade corrompida. O evangelho ofende a sociedade corrompida. Quarto, nada
nem ninguém pode barrar o Evangelho de Deus. Quando há a limitação humana, Deus entra com o sobrenatural, abrindo portas, tirando para fora, com as trancas fechadas e com a guarda na porta. É isso que nós lemos lá atrás. Tanto é que os soldados estão lá. Vai buscar. Eles foram normalmente, porque estava tudo trancado. Não tinha vestígio nenhum de ninguém ter passado. Deus age no sobrenatural e o Evangelho continua, sempre continuará a ser pregado. 5. Ser testemunha requer coragem, renúncia e poder. E nenhum desses vem até nós se não for pelo Espírito Santo. Um coração cheio do Espírito não perderá oportunidades. E aí eu encerro com a seguinte expressão: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E todos os dias, o templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Em primeiro lugar, você recebeu o chamado de Deus para pregar o Evangelho? Como filho de Deus? Sim? Todo mundo? Amém? Você está sendo impedido de pregar o Evangelho para a sua família, para o seu vizinho, por onde você passar? Existe uma lei, existe autoridade proibindo fazer isso? Sim ou não? Não? Você tem feito? Você tem feito? Muitas vezes nós agimos num espírito de covardia. Eu estou falando de mim mesmo. A gente não tem coragem, de pregar o Evangelho. A gente fica com medo de incomodar. Eu não estou dizendo você ser chato, ficar brigando com a pessoa. Não, é falar o amor de Deus, falar que só Jesus salva. Sabe, a gente às vezes a gente se acovarda nisso. Se acovarda nisso. E neste momento, diferentemente daquilo que é o meu costume, eu quero lhe chamar se você tem essa dificuldade, e eu a tenho, não posso negar, e por isso estou me colocando em pé, eu quero que ofereçamos, neste momento, toda a nossa limitação, diante do trono da graça, para que o Senhor opere no nosso coração, nos dando coragem, intrepidez, nos dando momentos específicos para falar o amor de Deus, testemunhar Jesus Cristo ressurreto. Se você tem alguma limitação na evangelização e você quer que isso seja quebrado da sua vida, você se colocará em pé neste momento para que o Senhor esteja abrindo, e já comece em oração. Já comece em oração para que o Espírito Santo esteja trabalhando o seu coração, trabalhando a sua vida, para que Ele tire esse espírito de covardia que muitas vezes nós deixamos aflorar em nós. Nós vemos, estamos próximos, temos oportunidade e às vezes não falamos. O nosso tema, plantando o Evangelho e colhendo vidas transformadas, nós já estamos no mês de abril. Para quantas pessoas você plantou esse Evangelho esse ano? O seu vizinho tem recebido o seu convite para vir à igreja? O seu vizinho tem sido alvo da sua oração? Eu quero que você ore ao Senhor e coloque a sua necessidade. Eu não sei qual necessidade você tem. Eu não sei se você se você é um pouco tímido, se você não é. Eu não sei o que você tem, qual a dificuldade que você tem. Mas eu quero que você coloque isso diante do trono do Senhor. Diante do Senhor Jesus e peça a Deus ousadia. Ousadia. Talvez você não orará como os apóstolos. Olhe para as ameaças externas. Mas talvez oraremos assim: olhe para aquilo que tem impedido dentro de mim. Talvez a ameaça não venha de fora, venha de dentro. Deus pode queimar no sentido de purificar o nosso coração e a nossa língua para evangelização. Senhor, creio que falo em nome da igreja, nos sentimos envergonhados hoje com esta palavra.
pois estamos vivendo totalmente ao contrário. Enquanto os discípulos todos os